Olá, chegou aquele momento aqui na tela da TV Câmara Campinas da gente falar um pouquinho sobre saúde dentro do programa Saúde é Vida. E o nosso tema de hoje é Alzheimer. Pois é, olha só aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno aí de 1.200.000 pessoas têm essa doença e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Por isso a gente resolveu trazer esse tema para cá, para tirar dúvidas, falar o que é diagnóstico, tratamento, tem cura ou não. Tudo isso e muito mais, quem vai responder para a gente, olha só, é ela que está aqui na tela comigo, já conectada, é a doutora Beatriz Vieira Caputo. Ela é neurologista e faz parte também da Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui da nossa cidade de Campinas. Parou todos os atendimentos, todos os trabalhos, só para falar sobre esse tema aí aqui no nosso programa. Por isso, antes de mais nada, doutora Beatriz, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Tenha certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo o nosso programa nesse momento. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, então já vamos entrar, nesse assunto, Eu acho que muito tem se falado nos últimos anos, de Alzheimer. Só que mesmo assim, ainda fica aquela dúvida, Quando falar a pessoa está com Alzheimer, todo mundo se remete assim, a pessoa não lembra, ela esquece. É isso mesmo? Afinal, o que é o Alzheimer e se essa principal característica é o esquecimento, como a gente relaciona essa doença hoje? Sim, o esquecimento num grau que compromete a independência da pessoa, Porque um ou outro esquecimento, todos nós cometemos, em maior ou menor frequência, dependendo de se estamos cansados, estamos estressados, estamos preocupados. Mas quando este esquecimento de coisas cotidianas adquirem um grau que compromete a independência daquele indivíduo, que ele começa a precisar de ajuda de outra pessoa no seu dia a dia, a gente começa a ficar preocupado que estamos à frente de um quadro de déficit de memória comprometedor a ponto de ser um quadro de demência de Alzheimer. O que é o Alzheimer, doutora? Como que ele afeta? A gente está falando aí de esquecimento, Então, pode-se dizer que o primeiro sintoma é esse esquecimento que acaba, como a senhora disse, afetando o dia a dia, a rotina da pessoa. Mas é só isso? Ou o Alzheimer tem mais sintomas também? Sim, conforme a doença vai evoluindo, vão aparecer outros sintomas, certo? Mas, assim, principalmente uma quantidade de esquecimento que impede a pessoa, por exemplo, uma pessoa que sempre foi dirigindo até a casa da filha, faz 30 anos que a filha mora no mesmo lugar, e essa pessoa começa a esquecer este caminho, entendeu? Ou uma pessoa assim que num ano já esqueceu 5 vezes a senha, já precisou trocar a senha do cartão inúmeras vezes, Ou uma pessoa assim que você percebe que ela não consegue mais guardar recado, Você fala uma coisa para ela, daqui a pouco ela pergunta, ela começa a se tornar repetitiva, Nesse conjunto de sintomas, que é um agravamento de um esquecimento, que compromete a independência daquela pessoa, você começa a ter que ajudar aquela pessoa a fazer as coisas. Isso nos leva a pensar nessa hipótese de patologia. Começaram aí esses sintomas, esses esquecimentos aí mais graves, vai para o médico. E aí, como que vocês analisam, como que é feito esse diagnóstico até chegar no Alzheimer? Certo. Então, o diagnóstico começa por descartarmos outras patologias, Porque problema de tireoide, anemia, um quadro infeccioso, Por exemplo, sífilis,
Tudo isso também pode dar sintomas de esquecimento e não é Alzheimer, né? Também é importante a gente ver a idade do paciente, os antecedentes, se ele já teve problema de trauma de crânio, né? Algum problema de saúde que possa levar a um comprometimento de memória. E doutora Beatriz, me fala uma coisa, né? A pessoa começou a apresentar então esses sintomas aí de esquecimentos aí mais graves, né? Vai até o médico. Como é feito esse diagnóstico? É na base da conversa, relatando os sintomas? Existem exames? O que vocês, especialistas, olham ali? Como que é essa consulta para chegar até no diagnóstico? Olha, está com Alzheimer. Primeiro, toda uma avaliação clínica do paciente, né, das patologias que porventura ele já tenha diagnosticado, né, e nós temos que descartar algumas outras que podem dar sintomas de memória, né? Então, problemas de tireoide, anemias, outras síndromes carenciais e até doenças infecciosas, como sífilis, HIV, hepatites, né? São patologias que o clínico vai descartar, né? Antes, deficiência de vitamina B12, antes da gente fazer o diagnóstico de Alzheimer. Então, em se descartando patologias clínicas, um diabetes descompensado, uma hipertensão não tratada, né? Um quadro infeccioso que passou despercebido, descartar dessas possibilidades, levanta-se a possibilidade de uma doença de Alzheimer, principalmente se o paciente já tiver uma idade, né? 70, 80 anos, que é a idade mais frequente de aparecimento dessa doença, né? Então, lógico que existem Alzheimer que começam precocemente, que são os quadros mais genéticos, né? Agora, o Alzheimer da terceira idade, depois dos 65 anos de idade, ele já é um Alzheimer que a gente diz multifatorial, né? E que precisa, além do exame clínico, além do exame neurológico, exame de imagem, uma avaliação neuropsicológica do que quais são as dificuldades do paciente, o que ele não consegue mais fazer. Você fazer testes de memória, né? Testes de orientação espacial, orientação temporal, né? Para você quantificar o grau de dificuldade que ele tem apresentado e fechar o diagnóstico, porque o diagnóstico, apesar de toda a evolução de tecnologias, continua sendo preponderantemente clínico. Entendi. E doutora, a gente está falando aí, Alzheimer é diretamente no cérebro, né? O que acontece com o cérebro da pessoa que tem Alzheimer? A gente está falando que ela começa a esquecer coisas básicas, né? Como que é isso? Como se a memória fosse apagando dessa pessoa? Sim, como se ela tivesse dificuldade em armazenar novas memórias. Por isso que começa com a memória do dia a dia, das últimas coisas, né, do que ele está fazendo, a memória de trabalho, né? E vai evoluindo para a memória de saberes mais antigos, né? Mas começa mesmo de trás para frente, da memória recente para a memória mais tardia, certo? E é um problema realmente no cérebro, né? O cérebro é uma estrutura assim fantástica, porque ele tem uma quantidade de células muito grandes, né? A gente não sabe direito, mas estima-se que existam 80 milhões de neurônios e existem ainda células da glia. Então, é uma quantidade de célula que nenhum tecido tem. Por isso, a complexidade de avaliar, né? Mas a gente sabe que em regiões corticais desse cérebro, principalmente nas regiões temporais, no hipocampo, começa a acontecer uma perda mais acentuada de células, né? E a área do hipocampo é uma área de memória, e isso leva a um comprometimento inicial muito preponderante da memória imediata.
E doutora, essa mudança toda no cérebro que a senhora está dizendo, essas perdas aí, nesses exames que a gente tem, né, tecnológicos, aí a tecnologia tem ajudado, consegue identificar, consegue ver diferença numa pessoa, um exemplo de 70 anos que tem Alzheimer e uma que não tem? A gente consegue ver essa diferença nesses exames? É aquilo que a gente falou, né? A gente vai somando os exames, né? E juntando com a clínica, porque só olhar um exame de imagem não vai me permitir fazer um diagnóstico, porque eu posso, aquilo que a gente acabei de falar, né? 80 milhões de neurônios é muito para eu, numa avaliação, numa imagem reduzida, já garantir. É lógico que é bem frequente que uma atrofia de hipocampo na ressonância magnética corrobore um diagnóstico de Alzheimer. Mas eu posso ter uma pessoa com atrofia de hipocampo que clinicamente não tem Alzheimer. Então, eu preciso juntar o exame clínico, a queixa da família, a queixa do paciente, com os outros exames. Não posso analisar um exame isolado sem saber da história do paciente e já fazer o diagnóstico. Entendi. Doutora, a senhora deu exemplo aí, normalmente o Alzheimer aparece então por volta aí dos 70, 75, 80 anos. Mas a senhora disse também que pode ter casos também de precoce. Esse precoce seria com qual idade aí? O que a senhora já viu na prática? Então, na prática, eu já vi pacientes com 55 anos de idade começando com quadro de Alzheimer. E na literatura, né, até o quadro clínico que iniciou, né, que o primeiro diagnóstico que ganhou o nome de doença de Alzheimer era uma paciente que tinha por volta de 50 anos, né? E que ela ficou internada no hospital, até que ela veio a falecer e foi feito um estudo anatomopatológico do cérebro, correlacionando a clínica dela com aqueles achados, né? E era um quadro precoce de Alzheimer. E doutora, o que leva a pessoa a desenvolver o Alzheimer? Ainda não temos exatamente todo o caminho que a patologia faz para desenvolver a doença. O que nós temos, por exemplo, são os achados do cérebro desta paciente, né, que foi avaliado por um neurologista, que era o Alzheimer, neuropatologista, e que ele encontrou uns emaranhados neurofibrilares naquele cérebro, que hoje em dia a gente sabe que é um tipo de proteína, né, que a gente encontra em outros casos que foram avaliados e chegamos ao diagnóstico de Alzheimer por repetição dos mesmos achados, né? Mas o mecanismo fisiopatológico total a gente não sabe ainda como é que acontece a patologia. Nós sabemos que, no final, você encontra essas alterações anatomopatológicas desses emaranhados neurofibrilares no tecido cerebral. Uma diminuição das sinapses, né? E algumas alterações metabólicas que estão relacionadas ao aparecimento da doença. Mas nós não temos, assim, o caminho exato de como que isso acontece para a gente interromper a doença. O que a gente sabe é que, como existe essa diminuição de sinapse, se a gente usar medicamento que melhora a transmissão sináptica, nós conseguimos retardar a evolução da doença. E é baseado nisso, né, nos medicamentos anticolinesterásicos, que aumentam a quantidade do neurotransmissor acetilcolina na sinapse, né, a gente consegue retardar a evolução da doença. Doutora, essa é uma doença que atinge homens e mulheres de forma igual
ou o que se vê também nos estudos, na prática, é que homem ou mulher acaba sendo mais vítima? Olha, é mais ou menos semelhante à frequência. Existe, assim, uma preponderância, parece que um pouco maior em mulheres, mas pode ser um viés devido ao fato de que as mulheres atingem idades, né, são mais longevas do que os homens. E doutora, uma outra dúvida, explicando aí do motivo, né, do Alzheimer. Pode ser hereditário? Se o meu pai tem Alzheimer, eu posso vir a ter? O meu irmão pode vir a ter? Então, isso é uma pergunta que a gente precisa esclarecer bem. Os quadros de Alzheimer que a gente vê serem hereditários e que a gente vai atrás de estudar isso, são os quadros de Alzheimer quando começa no adulto jovem. Se o seu pai começa com Alzheimer aos 55 anos de idade, é interessante que se faça um estudo genético, sim. Agora, se o seu pai começa com Alzheimer aos 80 anos de idade, não tem muito sentido em ficar preocupado com isso. Até porque, se você perder seu pai com 40 anos de idade, você não sabe o que vai acontecer lá para frente, se ele teria ou não a doença, não é? Então, hoje em dia, a Uhum. gente vê esses quadros e as pessoas ficam preocupadas, mas se é um Alzheimer da terceira idade, 70 anos de idade para frente, você não precisa se preocupar muito com isso. Agora, o que preocupa é nesses quadros de início precoce. Aí seria interessante fazer a avaliação genética. E dá então, diante da sua resposta, me corrija, dá para saber então se a pessoa vai ter o Alzheimer no futuro? Dá para prevenir, começar com a medicação para que ela pelo menos retarde para aparecer? Olha, então, é isso que a gente precisa falar. Eh, O remédio serve para quem já está com o problema. Não adianta eu, antes de ter o problema, eu tomar a medicação, né? Ela serve para melhorar a sinapse de quem já tem problema. Ela pode ter efeito colateral em quem está bom, né? Ela não vai ser preventiva em quem não tem Alzheimer. Então, é um remédio para quem já está doente, não é um preventivo. O preventivo do Alzheimer continua sendo os bons hábitos de vida, né? Então, é boa alimentação, atividade física, atividade intelectual, você ter um hobby, você se interessar por continuar ativo, não deixar de estudar, de ler, de se interessar por alguma coisa, apesar de você já ser uma pessoa mais velha, aposentada, né? Você sempre pode procurar ter um desafio para usar a cabeça. Porque, assim como o corpo da gente perde o condicionamento físico se a gente não faz atividade física, não é? A capacidade mental, a capacidade de concentração, o uso da memória, ela também vai ficar comprometida se eu não fizer o uso dela, se eu não pratico leitura, né? Se eu não tenho desafios para problemas para minha cabeça resolver, é a mesma coisa que ficar sem fazer atividade física, né? Então, aquela pessoa que qualquer coisinha que ela vai ler, ela cansa. Qualquer coisinha que ela vai ler, ela acha que já esqueceu. Então, é uma prática diária que ela tem que fazer. E doutora, me fala uma coisa, a pessoa já foi diagnosticada aí com Alzheimer. Essa é uma doença que ela age, ela vai evoluindo de maneira lenta ou não? Quando vê os sintomas estão cada vez mais agressivos, ela chega a ter estágios? Não sei se é essa palavra que a gente fala quando se trata de Alzheimer. Sim, a gente usa esse termo estágio, sim, né? E assim, com questão a progressão às vezes é mais rápida, às vezes é mais lenta. A gente acredita que a progressão seja mais lenta, até relacionada
com o nível intelectual da pessoa. Uma pessoa assim que tem pouca alfabetização, tem pouca instrução, né? Talvez ela manifeste de uma maneira mais rápida o Alzheimer do que uma pessoa que tem um nível cognitivo maior. Porque, assim, uma pessoa que tem um cérebro que foi feito mais sinapses, né? Ele tem as informações armazenadas em mais locais no cérebro, né? Então, se ela perde num local, ela ainda tem no outro, tá certo? Agora, uma pessoa que tem baixa estocagem de memória, ela vai manifestar mais precocemente a doença. Por isso que parece que o nível de instrução ele tem uma relação de prevenção da doença, certo? E doutora, dando uma olhada na internet sobre esse tema, eu vi alguns textos, né, alguns depoimentos que fala, a pessoa começa aí com esses esquecimentos, né? Chega um momento que ela esquece até como ir ao banheiro, como se alimentar, até que chega uma vez ela fica numa cama. É assim em alguns casos? É, esse é um aspecto triste. Por exemplo, um paciente com Alzheimer, às vezes, até os livros de cuidadores falam disso, né? Por exemplo, que às vezes você é, tira o espelho, você tampa o espelho, porque a pessoa ela não se reconhece mais no espelho. Ela acha que é outra pessoa, que tem alguém falando com ela, que pode ser um espião, ela confabula aquilo que ela não sabe explicar, né? Então, realmente, a situação vai ficando dramática. Por exemplo, ela pode não reconhecer o próprio companheiro como aquela pessoa, porque com o passar dos anos a gente envelhece. Então, o companheiro dela era aquela pessoa da fotografia ali, não é esse velho que está do lado dela agora, né? Então, existem esses tipos de confusão, de perda de memória a ponto de você não conseguir reconhecer pessoas, né? A ponto de você não reconhecer a si próprio no espelho, infelizmente. E perda da marcha, piora da qualidade de fala, né? E até o ponto que chega num quadro em que a pessoa tem uma vida vegetativa e fica na cama, né? Quem tem Alzheimer está mais suscetível a ter outras doenças também, tipo um AVC? Olha, pode, mas principalmente ele acaba ficando sujeito a ter outras doenças infecciosas, entendeu? Então, assim, como ele não faz higiene direito, como ele perde controle de esfíncter, ele faz mais infecção de urina. Como a deglutição dele fica mais dificultosa, ele acaba tendo um pouco de aspiração para o pulmão, engasgos, ele acaba tendo pneumonia também. Então, infecções são doenças intercorrentes que comprometem e até às vezes levam a óbito um paciente de Alzheimer. Doutora, até estou pensando aqui como formular essa pergunta. A senhora disse aí, né, as infecções, o controle, né, de ir ao banheiro. É, essa memória que ele aprendeu como ir ao banheiro, como comer, como engolir, ela apagou, ela foi destruída. Por isso que outras partes do corpo também começam a ir ficar doentes. Então, porque veja bem, o controle da deglutição ele é todo nervoso, né? Quem controla os movimentos dos músculos da sua fala e da sua deglutição são os nervos, né? E como você vai tendo uma perda da eficácia das sinapses, né? Então, todas essas atividades neurológicas, elas vão acabar sofrendo.
né? Mesmo as atividades neurológicas tão básicas quanto essas da deglutição, da fala, né? Tudo vem então do nosso cérebro, né? Tudo do nosso cérebro, o controle dos esfíncteres. É como se a gente voltasse para trás, né? Quando a gente é nenê, a gente não tem controle de mar, a gente não tem controle de esfíncter, a gente afoga, né? Tem que aprender a comer, tem que aprender a mamar. Quando você chega nesse processo de doença degenerativa, é um ao contrário disso, né? Quando você é bebê, você vai aprendendo. Aqui você vai desaprendendo, entendeu? Aqui Descendo. você está fazendo sinapse, aqui você está perdendo sinapse, entendeu? E doutora, a pessoa com Alzheimer, ela tem que tomar medicamento para o resto da vida? Como que é, sim, o tratamento? É, porque é uma coisa que é colocado sempre, né? Assim, mas por que eu vou usar um remédio que ele não cura? Porque nós, infelizmente, não temos um remédio que cure. Você usa o remédio porque o remédio momentaneamente lentifica a progressão da doença. Então, se a sua mãezinha, a sua avózinha, o seu paizinho vai continuar andando sem o remédio por 6 meses, e com o remédio ele vai andar por mais 12 meses, 18 meses, o remédio vale a pena, entendeu? Porque é muito Entendi. precioso você manter a independência da pessoa para a pessoa e para o cuidador, né? Porque o cuidador, cada vez mais, ele vai tendo o que fazer pelo paciente, né? Então, no começo, ele só precisa ajudar a pagar conta, ajudar a ir até a casa da filha, né? Aí você começa a ter que ajudar a dar banho, ajudar a dar comida, a trocar de roupa. Então, você veja que essa dependência judia do paciente e judia do cuidador. Judia do paciente porque, por menos noção que o paciente tenha, ele tem noção que está acontecendo alguma coisa errada e é com ele. E é muitas vezes nesse momento que o paciente tem um quadro depressivo, né? E é desgastante para o cuidador. O cuidador vai tendo que solicitar ajuda, porque vamos supor que o cuidador seja da mesma idade que o doente. É exaustivo demais. Se não tiver um filho para ajudar, se não tiver uma empregada para ajudar, né? A outra pessoa pode ficar doente. Né? Então, é pela complexidade desse processo que o remédio é usado. Ele não cura mesmo, mas se ele aumenta o tempo de independência do paciente, isso é bom. E é por isso que a gente usa. Doutora, a senhora falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu também tenho casos na família de Alzheimer, e é exatamente isso que a senhora falou. Tem uma explicação? Ele consegue entender o que está acontecendo. Não sei se ele consegue entender o que está acontecendo, mas ele percebe que tem algo de errado, apesar de não conseguir se manifestar, né? Como que é isso? Já consegue dar uma explicação? Ele não, o paciente não consegue se manifestar, mas se você conversa do lado dele, fala alguma coisa, até relacionada à saúde da pessoa, ele está entendendo que tem alguma coisa errada, mas ele não consegue colocar isso para fora. Existe uma explicação? Uma parte do cérebro está entendendo, a outra não consegue manifestar? É mais ou menos isso o que acontece, né? É, é como se você fosse. Você tem um instrumento que tem uma quantidade de sensores. Quanto mais sensores um instrumento tem, mais ele é preciso, né? E se esse instrumento vai perdendo sensores, ele vai ficando menos preciso e menos capaz de fazer algumas coisas. Então, o paciente pode ter noção, nossa, eu era tão bom para fazer determinada coisa, agora eu não estou mais acertando, né? Então, ele tem, num quadro inicial e moderado da doença, uma certa crítica de que existe um problema. Mas é aquela coisa, assim como quando eu estou
me desenvolvendo, criança pequena, né? Adolescente, eu vou aumentando a quantidade de sinapse conforme eu vou aprendendo as coisas. Aqui acontece um fenômeno ao contrário. Eu vou perdendo sinapses e eu vou perdendo habilidades previamente adquiridas, né? Então, coisas que eu sabia fazer, eu vou deixando de saber fazer. Seria mais ou menos isso. E o paciente, em alguns momentos, ele tem crítica que isso está acontecendo. Entendi. Por isso o papel, como a senhora disse, né, da pessoa que cuida, né, do familiar ou do cuidador, é fundamental para ajudar em todo o processo. E com o paciente, a gente sabe que é difícil, que precisa ter estrutura, né? Mas a gente não adianta a gente falar, mas como você não consegue mais fazer isso? Mas, né, a gente não pode ficar cobrando do paciente. A gente tem que explicar, tem que ajudar, né? E sem acrescentar peso e ansiedade. Você vai começar a tapar os buracos daquilo que ele não consegue fazer, mas tenta não ser, não mostrar o seu sofrimento para ele, o quanto você está cansado com isso, né? Porque ele já tem todo o sofrimento disso. E às vezes ele até tem problemas de comportamento, né? Ele fica ansioso, ele fica agressivo, e a gente tem que saber lidar com isso, porque não dá para resolver tudo só com remédio, né? Tem que ter um ambiente agradável para essa pessoa viver, né? Porque eu não posso ficar jogando na cara dele o tempo inteiro que ele está doente. E doutora, quando a gente fala de Alzheimer aí e família, esse a família que começa a prestar atenção que tem alguma coisa de errado, porque o paciente não percebe que ele está esquecendo, que está deixando de fazer as coisas, acaba a família, o amigo, alguém até do trabalho, se essa pessoa ainda for ativa, que percebe que, opa, tem uma coisa errada aí, não era assim. Assim, alguns pacientes percebem nitidamente que uma coisa não está certa, mas depois de um tempo isso passa. Geralmente, quem percebe mesmo é uma pessoa que gosta dessa pessoa e convive com essa pessoa. Quem percebe é uma pessoa que gosta e convive com ela. Às vezes, uma pessoa mais jovem, um neto, assim, ele não é tão sensível no princípio, porque ele acha, o vovô está devagar mesmo, eu vou lá e ajudo ele, mas está tudo do mesmo jeito, né? Agora, uma pessoa que gosta, que tem sensibilidade, que conversa de todos os assuntos com essa pessoa, ela começa a perceber, sim, que está diferente do que era e que tem um problema de memória que está se agravando. E doutora, eu disse logo no começo do Saúde é Vida, segundo aí o Ministério da Saúde, 100 mil novos casos diagnosticados por ano. É muita gente. Tem uma explicação o que está acontecendo? Por que que tantas pessoas? Eu não sei se agora que a gente está falando de Alzheimer, né, de uns anos para cá, antes a doença existia, mas não se falava, ou as pessoas estão sendo mais afetadas mesmo? Olha, isso vem junto proporcionalmente com o envelhecimento da nossa população, né? A nossa população está atingindo idades que ela nunca atingiu antes. Hoje em dia, é comum você ver uma pessoa de 100 anos de idade, não é raridade, né? Eu vejo no consultório pessoas de 100 anos, pessoas de 90 anos. Então, por conta do aumento da expectativa de vida, nós estamos vendo, sim, mais Alzheimer. Né? E com Talvez isso, também uma sensibilização maior, os exames que também ajudam, né? mas aí o que a senhora disse numa outra resposta, evitar a doença. Como fazer? Por enquanto, alimentação, atividade física e colocar aí o nosso cérebro, a nossa memória para trabalhar. Isso. A gente sabe que é importantíssimo, assim, porque uns 30 anos atrás, a pessoa aposentava, ela ficava de pijaminha em casa, ela não ia fazer mais nada, né? Então, era uma
perspectiva muito pobre do ponto de vista intelectual. Então, hoje em dia, é muito comum, todo ano, começo de ano, quando tem vestibular, eles mostram aquele vovozinho que passou no vestibular, né? Porque antes a gente tinha uma coisa mais, assim, prática. Ah, para que ele vai fazer faculdade com 50 anos de idade? Hoje em dia, isso quase que ele faz porque ele quer, ele faz porque ele acha interessante, ele faz porque ele acha útil, não importa que ele já está um pouco mais maduro, né? E antigamente, vai morrer logo, por que ele vai fazer isso? Então, esse tipo de maneira de encarar mudou um pouco, né? Então, a gente sabe que, assim, as atividades intelectuais movem muito a pessoa, né? Inclusive, às vezes, até tiram ela de um quadro depressivo, porque ela está fazendo alguma coisa interessante, né? Então, existe essa questão que se coloca que o fato de você se manter ativo intelectualmente também, de certa forma, te protege. E também, é lógico, os bons hábitos de vida, né? Ter boa alimentação, ter atividade física, né? São coisas que... Cuidar das suas patologias, caso você tenha diabetes, pressão alta ou qualquer outra coisa, procurar lidar da maneira que a doença evolua o mais dentro da normalidade, né? São fatores que vão pesar positivamente no aparecimento de uma doença. E doutora Beatriz, quando a gente fala aí de Alzheimer ou até o nosso cérebro, a nossa memória, a senhora falou em manter ativo, ficar ativo não é igual a gente vê muito hoje, né? O uso do celular. Isso também tem prejudicado, isso não é estar ativo, ficar lá horas e horas em rede social, em conversa, isso não vai ajudar. Não, não vai. Isso é um problema que a gente já vê, né, na população mais jovem, né, os problemas de déficit de atenção, né, dificuldade de se concentrar em uma atividade, muito relacionado com esse tipo de exposição, né, que às vezes a gente tem que saber limitar, né, porque acima de uma determinada dose, com certeza é danoso, né? A internet, ela nos facilita um monte de coisa, você pode pesquisar muito, né? Mas ela também traz muita coisa que é um lixo, que você só vai ficar ali perdendo seu tempo e não fazendo nada de interessante. Às vezes, até deletério, né? Porque tem gente que fica jogando muito joguinho, né? Tem gente que fica muito em rede social, gastando o tempo de uma maneira bem discutível e, às vezes, até se proporcionando sentimentos ruins, né? Porque a rede social é agressiva. Então, esse é um problema que a nova geração está enfrentando e a gente está vendo que, a nível escolar, temos um pouco de problema nisso. Entendi. Doutora, eu queria que a senhora deixasse um recado referente aí para quem tem um familiar com Alzheimer, para quem foi diagnosticado agora, enfim. Qual que é o recado? Como que a senhora fala aí para os seus pacientes? Qual que é esse recado que a senhora pode deixar aí para quem está acompanhando o nosso programa nesse momento? Assim, que procure ajuda, né? Que procure ajuda. Hoje em dia, além de você procurar o neurologista, o médico, o posto de saúde, que são estruturas que podem te dar um apoio, existe, por exemplo, a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Se você entra no site da ABRAS, a ABRAS, em várias cidades, ela tem reunião para cuidador, né? Ela tem orientação de advogado, orientação de médico. Então, você pode procurar o auxílio de pessoas dessas variadas áreas que vão ajudar você nesse momento que você precisa de apoio e que você precisa estudar uma coisa que talvez você nunca tinha visto,
né? Você vai ter que entender ali com o seu parente uma coisa que nunca tinha passado na sua cabeça. Então, é toda uma sensibilidade que a pessoa vai ter para encarar esse desafio. E o que vai melhor é o amor, né? Quando você cuida com amor, você tem um respeito, você não cobra tanto, né? E leva aquilo de um jeito mais leve, que a gente sabe que é sofrido, mas o amor pela pessoa que está sendo cuidada, o respeito, o procurar entender o que está acontecendo, vai favorecer a pessoa, vai favorecer o cuidador, né? A levar com menos sofrimento esse momento que eles vão passar junto. Esse aí foi o recado, então, da doutora Beatriz Vieira Caputo, neurologista, atua também na Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas. Aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema que eu acredito que seja hoje em dia, né, de interesse geral, né? Doutora Beatriz, muito obrigada por parar tudo e falar com a gente hoje. Tenha certeza que foi uma participação muito rica e fica aqui o convite também para participar mais e mais vezes, não só do Saúde é Vida, mas do Saúde Agora, do Câmara Notícia, enfim, a gente tem muito quadro aqui na TV Câmara sobre saúde. Valeu, obrigada, foi um prazer, viu? Muito obrigada, doutora. E a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E se quiser rever toda essa minha conversa com a doutora Beatriz, é muito simples. Entra no YouTube da TV Câmara Campinas, que esse Saúde é Vida sobre Alzheimer está disponível na íntegra. A gente se vê na próxima edição. Se cuida. Tchau!